Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui da nossa série Lei Seca da Constituição. Estamos fazendo a leitura, né? Toda a Constituição para você, uma série de aulas, toda a Constituição, desde o preâmbulo até o finalzinho dela. Nós vamos trazer para você aqui a leitura e aí algumas pontuações em alguns pontos, né, que a gente entende que é objeto de questão de prova, tá bom? A gente vai trazendo alguns exemplos, alguma situação hipotética naqueles pontos que a gente entende que pode ser mais relevante na questão de prova, tá bom? Mas no todo é uma leitura mesmo da Constituição. Convido você a estar com a gente acompanhando essa nossa leitura, beleza? Vamos então ao nosso PDF da sequência nossa leitura da Constituição. Estamos aí na seção, vamos deixar o marcador aqui, né? Deixa eu pegar aqui o marcador. Ok, seção 3, estamos na seção 3 dos impostos da União. Artigo 153, compete à União instituir impostos sobre importação de produtos estrangeiros. 2. Exportação para o exterior de produtos nacional ou nacionalizados. 3. Renda e proventos de qualquer natureza. 4. Produtos industrializados. 5. Operações de crédito, câmbio e seguro ou relativa a títulos ou valores mobiliários. 6. Propriedade territorial rural. 7. Grandes fortunas nos termos da lei complementar. 8. Produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente nos termos da lei complementar 132 de 2023. Parágrafo 1º. É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados no item de 1 a 5. 1, 2, 4 e 5. Parágrafo 2º. Os impostos previstos no inciso 3 primeiro será informado pelos critérios de generalidade, da universalidade e da progressividade na forma da lei. 2. Revogado aqui. Parágrafo 3º. Os impostos previstos no inciso 4º primeiro será seletivo em função da essencialidade do produto. 2. Será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. 3. Não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. 4. Terá reduzido seu imposto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte no imposto na forma da lei, incluindo pela Emenda Constitucional 42 de 2003. 4. Imposto previsto no inciso 4 do caput T, redação dada pela Emenda Constitucional 42 de 19 de 12 de 2003. Inciso 1º. Será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedade improdutiva. 2. Não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definida em lei quanto as explore a propriedade que não possua outro imóvel. 3. Será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optem na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal instituído pela Emenda Constitucional 42 de 19 de 12 de 2003. Parágrafo 5º. Parágrafo 5º. O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência de imposto de que trata o inciso 4º do caput deste artigo, devendo na operação ou de origem, a alíquota mínima será de 1%.
assegurado a transferência do montante da arrecadação nos seguintes termos. Inciso 1º, 30% para o Estado e o Distrito Federal ou território conforme origem. 2. 70% para os municípios de origem. Parágrafo 6º. O imposto previsto no inciso 8 do caput deste artigo, incluído pela emenda constitucional 132 de 2023, primeiro, não incidirá sobre as exportações nem sobre operações com energia elétrica e telecomunicações. 2. Incidirá uma única vez sobre o seu serviço. 3. Não integrará sua própria base de cálculo. 4. Integrará a base de cálculo dos tributos previstos nos artigos 153, inciso 2, 156, inciso 3º, 156A e 195, inciso 5º, incluídos pela Emenda Constitucional 132 de 2023. 5. Poderá ter o mesmo fato gerador e base de cálculo de outros tributos. 6. Terá suas alíquotas fixadas em lei ordinária, podendo ser específicas por unidade de medida adotada ou ad valorem, incluído pela Emenda Constitucional 132 de 2023. 7. Na extração, o imposto será cobrado independentemente da destinação, caso em que a alíquota máxima corresponderá a 1% do valor do mercado do produto. Artigo 154. A União poderá instituir, primeiro, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que seja não cumulativo e não tenha fato gerador ou base de cálculo próprio dos discriminados nesta Constituição. 2. Na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários compreendido ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Seção 4. Dos impostos dos estados e do Distrito Federal. Aqui nós temos essa parte aqui, ó, de que foram revogados, né? E aí nós temos aqui um novo artigo 155, redação dada pela Emenda Constitucional 3 de 1993, que diz: compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, primeiro, transação, causa, morte e doação de qualquer bem de direito. 2. Operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se ensinem no exterior. 3. Propriedade de veículos automotores. Parágrafo 1º. O imposto previsto no inciso 1º, redação dada pela Emenda Constitucional 3 de 1993, inciso 1º, relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem ou Distrito Federal. Relevante ao bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde era domiciliado ou de cônjuge ou tiver domicílio do doador ou do Distrito Federal. 3. Terá competência para a instituição regulada por lei complementar. A linha A. Se o doador tiver domicílio ou residência no exterior. B. Se o cônjuge possui bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior. 3. Inciso 4. Terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. 5. Não incidirá sobre as doações destinadas no âmbito do Poder Executivo da União, a projetos socioambientais ou destinado a mitigar os efeitos das mudanças climáticas e as instituições federais de ensino. 6. Será progressivo em razão do valor
do quinhão, do legado ou da doação. 7. Não incidirá sobre as transações, as doações para instituições sem fins lucrativos com finalidade de relevância pública e social, inclusive as organizações assistenciais e beneficentes de entidades regionais e instituições científicos e tecnológicos e por ela realizada na consecução dos seus objetivos sociais, observando as condições estabelecidas da lei complementar. Parágrafo 2º. Os impostos previstos no inciso 2 atenderá o seguinte, de acordo com a emenda constitucional 3 de 1993. Inciso 1º. Será não cumulativo, compreendendo-se no que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou ente federal, ou pelo Distrito Federal. 2. A isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação. A linha A. Não implicará crédito para compreensão com o montante devido às operações ou prestação seguinte. B. Acarretará anulação de crédito relativo às operações anteriores. Inciso 3º. Poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. 4. Resolução do Senado Federal de iniciativa do Presidente da República ou de 1/3 dos senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação. 5. É facultado ao Senado Federal, a linha A, estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas mediante resolução de iniciativa de 1/3 aprovada pela maioria absoluta de seus membros. B. Fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflitos específicos que envolvam interesse de Estados mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por 2/3 dos membros do Senado Federal. Inciso 6. Salvo deliberação contrária dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do dispostos do inciso 12G, as alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadoria e nas prestações de serviços não poderão ser inferiores às previstas nas operações interestaduais. 7. Nas operações e prestações que destinam bens e serviços ao consumidor final, contribuinte ou não imposto localizado em outro Estado, adota-se as alíquotas interestaduais e caberá ao Estado de localização de destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinando a alíquotas interestaduais. Redação dada pela Emenda Constitucional 87 de 2015. E aí nós temos a parte aqui das alíneas A e B revogada pela mesma resolução. Inciso 8. A responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre as alíquotas interna e as interestaduais de que trata o inciso 7 será atribuída, de acordo com a Emenda Constitucional 87 de 2015, a linha A diz, ao destinatário quando este for o contribuinte de imposto. B. O remetente quando o destinatário não for contribuinte do imposto. Inciso 9. Incidirá também a linha A sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja sua finalidade, assim como sempre sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço. B. Sobre o valor total da operação quando a mercadoria for fornecida com serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. Não incidirá a. Sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatário do exterior, assegurado a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações
e prestações anteriores. B. Sobre operações que destinem a outro estado petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos deste derivado de energia elétrica. C. Sobre o ouro, nas hipóteses definidas no artigo 153, parágrafo 5º. D. Nas prestações de serviços de comunicação, na modalidade radiodifusão sonora e sons e imagens, recepção livre e gratuita. Inciso 11. Não compreenderá em sua base de cálculo o montante do imposto sobre produtos industrializados quando a operação realizada entre contribuintes e relativa à produção destinada à industrialização ou à comercialização, conforme fato gerador dos dois impostos. 12. Cabe à lei complementar, a linha A, definir seus contribuintes. B. Dispor sobre substituição tributária. C. Disciplinar o regime de compensação do imposto. D. Fixar para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável o local das operações relativa à circulação de mercadoria e de prestação de serviços. E excluir da incidência do imposto nas exportações para o exterior serviços e outros produtos, além dos mencionados nos incisos 10, a linha A. F. Prevê casos de manutenção de créditos relativos à remessa para outro estado e exportação para o exterior de serviços e de mercadorias. G. Regular a forma como, mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal, isenções, incidentes e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. H. Definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto dos inciso 10, a linha B. E fixar a base de cálculo de modo que o montante do imposto A integre também a importação do exterior de bem, mercadoria e serviço instituído pela Emenda Constitucional 33 de 2001. Aqui tem esse trecho que foi revogado. Parágrafo 3º. A execução dos impostos de que trata o inciso 2 do caput deste artigo e os artigos 153, inciso 1º e 2 e 156-A, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas à energia elétrica e serviços de telecomunicações, e a exceção destes é o do previsto no artigo 153, inciso 8º. Nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país. Redação dada pela Emenda Constitucional 132 de 2023. Parágrafo 4º. Na hipótese do inciso 12, a linha H, observa-se o seguinte. Primeiro, nas operações com lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao estado onde ocorrerá o consumo. 2. Nas operações interestaduais entre contribuintes com gás natural e seus derivados e lubrificantes, combustíveis não incluído no inciso 1 deste parágrafo, o imposto será repartido entre os estados de origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias. 3. Nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso 1 deste parágrafo destinados a não contribuinte, o imposto caberá ao estado de origem. 4. As alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação do Estado e do Distrito Federal nos termos do parágrafo 2, inciso 12, a linha G, observados os seguintes: A. Serão uniformes em todo o território nacional, podendo ser diferenciado por produto. B. Poderão ser especificados por unidade de medida adotada ou ad valorem, incidindo sobre valores da operação ou sobre preços e que o produto ou seu similar alcançaria em uma venda em condições de livre concorrência. C. Poderão ser reduzidas e restabelecidas não
se lhes aplicando o imposto dos artigos 150, inciso 3º B, 5, as regras necessárias à aplicação do disposto do parágrafo 4º, inclusive as relativas à apuração e à destinação de impostos, serão estabelecidas mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal nos termos do parágrafo 2º, inciso 12, a linha G. Parágrafo 6º. O imposto previsto no inciso 3, 1. Terá alíquota mínima fixada pelo Senado Federal. 2. Poderá ter alíquota diferenciada em função do tipo, do valor e da utilização e do impacto ambiental. 3. Incidirá sobre propriedade de veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos excetuados. A linha A. Aeronaves agrícolas e de operações certificada para a prestação de serviço aéreo a terceiro. B. Embarcações de pessoa jurídica que detenha outorga para prestar serviços de transporte aquaviário ou de pessoa física ou jurídica que pratique pesca industrial, artesanal, científica ou substanciais. C. Plataformas suscetíveis de se locomoverem na água por meio próprios, inclusive aquelas cuja finalidade principal seja a exploração de atividade econômica em águas territoriais e na zona econômica exclusiva e embarcações que tenha este mesma finalidade principal, ambos incluídos pela Emenda Constitucional 132 de 2023 e, por fim, de tratores e máquinas agrícolas, incluído pela Emenda Constitucional 132 de 2023. Falamos, portanto, aí sobre as tributações, estadual e da União, competência na tributação da União e dos Estados e do Distrito Federal. No próximo vídeo, nós vamos trazer a leitura da parte das tributações de competência dos municípios. Beleza? Vamos seguindo. Esse foi mais um vídeo, mais uma leitura da Constituição, seguindo a nossa série Lei Seca. Até o próximo vídeo. Até mais.